Olha a pergunta. Pastor, se Deus criou todas as coisas, então, quem criou Deus? Bom, essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Muitas pessoas acreditam que ela coloca a fé cristã em dificuldade. Mas será se realmente acontece isso? Isso coloca a sua fé em dificuldade? Bom, eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Vamos para mais uma série de curiosidades bíblicas. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, é necessário, é imprescindível nós ouvirmos o que o próprio Deus ele tem a dizer em sua palavra. E o texto que eu quero destacar está em Salmos 90, versículo 2, que diz assim: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Meu querido, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a pergunta quem criou Deus parte de uma ideia equivocada. Ela pressupõe que Deus faz parte da criação, mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. Deus não faz parte da criação. Deus está além da criação. Ele é o criador de tudo que existe. Tudo aquilo que teve um começo precisa de uma causa. Nós tivemos um começo. O universo teve um começo. As estrelas tiveram um começo. Mas Deus nunca teve um começo. Foi o próprio Senhor que disse a Moisés, lá em Êxodo 3, versículo 14. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Isso significa que Deus existe por si mesmo. Ele não depende de ninguém para existir. Agora pense comigo. Se alguém perguntasse quem criou Deus e nós respondêssemos outro Deus criou Deus. Então a pergunta continuaria. Quem criou esse outro Deus? E quem criou esse outro e outro? E depois, quem criou o Criador? Percebe? Entraríamos em uma sequência infinita sem jamais chegar à origem de tudo. Então por isso a razão nos mostra que precisa existir um ser eterno, que nunca começou a existir e que deu a origem a todas as coisas. É exatamente isso que a Bíblia afirma sobre Deus. Ela apresenta um Deus eterno, sem princípio e sem fim. Em João capítulo 1, versículo 3, nós lemos: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Observa a expressão, tudo o que foi feito. Se Deus fez todas as coisas que foram criadas, então ele não pertence ao grupo das coisas criadas. Ele é o Criador. Talvez alguém diga, pastor, isso é difícil demais de entender. Realmente é difícil. A nossa mente está acostumada com tudo aquilo que tem começo e também tem fim. Mas Deus é infinito. Se conseguíssemos compreender completamente Deus, ele deixaria de ser Deus. A Bíblia não apresenta um Deus pequeno o suficiente para caber em nossa mente, na mente humana. Não. A Bíblia apresenta um Deus grande o suficiente para criar o universo inteiro. E por isso a pergunta mais correta não é quem criou Deus. A pergunta correta é quem criou tudo aquilo que começou a existir? E a resposta da Bíblia é clara. No princípio Deus criou os céus e a terra. Está lá em Gênesis, capítulo 1. Quero deixar uma pergunta para você. Você já havia pensado que Deus não precisa de um Criador porque Ele é eterno? Escreva a sua resposta aí nos comentários. E se esta mensagem fortaleceu a sua fé, deixa aí o seu like, acione o sininho, compartilhe esse vídeo
e se inscreva no canal. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E lembre-se, a verdade não muda com o tempo. Ela continua sendo o nosso fundamento. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.